Fala galera, aqui é o Anjo e bom, no vídeo de hoje eu vou contar a história completa do Aleister Crowley, o presidente da cidade acadêmica e também o personagem mais importante de Toaru. As pessoas do anime não estão ligado porque só viram ele de ponta cabeça num tubo, mas mais pra frente na light novel é mostrado o seu passado. E até ele próprio mesmo começa a atuar mais ativamente na história e podemos ver como ele é brabo e também a sua influência por toda a obra, já que como presidente da cidade acadêmica, ele é o líder do lado da ciência e também ele é o maior mago de todos os tempos. Então se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para apoiar. É a primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo, então se eu ver que tá dando bom, eu faço mais. Então chega de enrolações e delongas, vamos logo para a história completa de Aleister Crowley. Bom, Aleister Crowley, ou melhor, Edward Alexander Crowley, que é o seu verdadeiro nome, é o presidente da cidade acadêmica e é considerado o maior mago de todos os tempos, como eu havia dito. E se você acha familiar o nome Aleister Crowley, é porque realmente já existiu uma pessoa com esse nome na vida real. Na vida real, Aleister Crowley foi um ocultista, até que bem famoso. E muitas das coisas que o Kamashi, que é o criador de Toaru, colocou em Toaru são baseados na vida desse cara. Mas voltando pro Aleister de Toaru, ele é um personagem oculto que reside dentro do prédio sem janelas e que move a trama por baixo dos panos, já que basicamente vários acontecimentos da história de Toaru são partes do seu grande plano. Mas para entendermos melhor isso, temos que conhecer seu passado. Aleister teve uma infância muito conturbada. Ele cresceu em um lugar onde a religião e a crença em Deus era muito diluída, principalmente por seus pais, que tinham uma posição bem influente na cidade, mas Aleister percebeu que essas pessoas que pregam a palavra de Deus e se diziam crentes não seguiam a palavra de Deus e agiam de forma totalmente desprezível. E ele odiava como esse tal Deus não punia as pessoas que usavam seu nome de forma errada. Por causa dessas posições, Aleister logo começou a ser ridicularizado e humilhado por todos, principalmente por seus pais, que constantemente o tratava mal para que ele agisse corretamente. Amargurado, o jovem Aleister deixa a cidade em busca das respostas que esse tal Deus não conseguiu responder, para enfim tornar o mundo um lugar melhor. E para isso ele vai trilhar um caminho diferente dessa crença cega e idiota. E isso acabaria o levando para o caminho da magia. Perto do fim do século XIX, Aleister estava progredindo muito como um mago, mas então conhecemos a Aurora Dourada, a maior cabala mágica da época, que buscava uma teoria unificada para explicar as verdades do mundo, com o Woodman, um dos fundadores da cabala, se aposentando. Havia uma competição entre os outros dois fundadores pelo comando da cabala, sendo o Westcott e o Mathers. Os dois tinham visões completamente opostas quanto sobre como a cabala e a magia como um todo deveriam ser usadas,
Westcott queria manter as coisas como estava com o Woodman, mas o Mathers queria seguir um caminho cada vez mais herético e longe da ética, a fim de trazer mais progresso. E além disso, ele queria associar cada vez mais seu nome à Aurora Dourada, substituindo as pesquisas dos outros membros pelas as suas. Isso fez com que a Cabala ficasse dividida. Mais tarde, o Mathers conhece o Aleister e, vendo o seu potencial, ele o torna o seu aprendiz e o convida para a Cabala. Westcott fica muito relutante, mas nessa discussão o Aleister consegue desenvolver uma nova forma de se criar um círculo mágico muito mais portátil, conseguindo invocar até Telesma a partir da Qliphoth, a árvore do mal. O Mathers fica orgulhoso de ver que seu aluno realmente é bom, mas o Westcott acha um absurdo esse novo tipo de magia ser ridicularmente mais fácil de se fazer do que a magia que ele se esforçou para aprender. E fala que é muito perigoso mexer com a Qliphoth. O Aleister explica que não precisa se preocupar, já que ele só está usando a Qliphoth para fazer uma engenharia reversa, mas o Westcott continua relutante. Mas bom, dentro da Cabala, o Aleister começa a desenvolver inúmeros feitiços, itens espirituais e etc. E também desenvolveu conceitos como o Aeon, não, o youtuber, o Aeon telêmico mesmo, que é baseado na mitologia egípcia. Segundo ele, a história da humanidade pode ser dividida entre cada Aeon, cada um representando uma divindade egípcia e uma expressão mágica e religiosa. Mas bom, durante seu tempo na Cabala, Aleister acaba conhecendo Alan Bennett, que foi quem ensinou as principais magias que o Aleister usa, como o Spiritual Tripping, que é basicamente um genjutsu. Essa é uma técnica que conecta seu corpo ao corpo do alvo, fazendo o alvo imaginar que você está dando um dano nele com uma arma. Então ele realmente toma esse dano, mesmo que seja tudo da cabeça dele. E também a Blasting Rod, que é um bastão que amplia os poderes do usuário para 10 vezes o que o inimigo acha que é o poder dele. Então, pensando num jogo, seria tipo se o inimigo achasse que o dano do Aleister é 10, então o Aleister daria 100 de dano. É basicamente isso. Mas voltando, o Bennett criou essas técnicas totalmente escondido de Mathers e Westcott. Além disso, o Bennett também era capaz de adivinhar o futuro, coisa que vai afetar o Aleister mais pra frente. Um tempo depois, em abril de 1900, o Bennett teve a previsão de que a futura filha do Aleister vai morrer ainda jovem por causa de uma doença, e ele fala que o causador disso são as faíscas produzidas a partir das colisões das fases que afetam o equilíbrio entre o fortuno e o inofortúnio e influenciam sutilmente a vida e o destino das pessoas no mundo. Ele explica que o uso de magia aumenta muito essas colisões das fases, principalmente com os tipos de magia baseadas em teorias unificadas, como as magias usadas na Aurora Dourada. Segundo o Bennett, o Mathers sabia que esse tipo de magia que eles usavam causavam isso, mas ele ficava tranquilo que isso não iria o afetar, já que ele possuía
o tesouro da Bleach Road, um item espiritual que tinha o formato de uma flecha, mas que seu diferencial era que ela era a atual encarnação do Imagine Breaker. Sim, para quem não sabe, antes de estar no Toma, o Imagine Breaker estava numa flecha, e como o Imagine Breaker anula qualquer distorção no mundo, essas distorções nas fases não afetava o Mothers. Mas voltando, o Aleister decide tomar medidas contra a Aurora Dourada para tentar proteger sua futura filha. Mas o Bennett avisa que ao amaldiçoar e jurar destruir a Aurora Dourada, ele acabaria herdando uma maldição que faria com que ele fracassasse em todas suas escolhas. E que mesmo que ele tentasse não fracassar, com o tempo ele ficaria entediado e sua vingança perderá o sentido. O Bennett fala que como ele também faz parte da Aurora Dourada, ele deve ser o primeiro que o Aleister tem que se vingar. O Aleister fica meio relutante, mas ele obedece às últimas palavras de seu amigo. Ainda naquela noite, Aleister vai atrás do Mothers. O Mothers lamenta que o Aleister podia ter ficado ao seu lado e fala que se o problema é que sua futura filha vai morrer, é só ele não ter uma filha. Pior que faz sentido, né? Se bem que, pelo histórico da ficção, acho que não dá pra burlar uma premonição tão fácil assim, né? Depois de uns bate-boca, o Mothers chamou uns reforços e o Aleister é obrigado a recuar, mas com esse pequeno confronto entre eles, o Aleister conseguiu o que queria, uma amostra de sangue do Mothers. Com isso, Aleister foi para a base da Aurora Dourada, localizada na Bleach Road, e usou o sangue do Mothers para forjar um documento que fazia parecer que o Mothers tomou a liderança da Cabala à força, deixando completamente de lado a facção do Westcott. Então a facção do Westcott e o próprio Westcott chega e ele e o Mothers começam a discutir feio e uma guerra entre as facções se inicia. O Aleister aproveita esse caos para roubar o tesouro da Bleach Road, a flecha que continha o Imagine Breaker, e acerta essa flecha no Westcott, anulando sua quase imortalidade, e o mata com uma pistola do Spiritual Tripping. O Mothers não acredita que o Aleister está fazendo tudo isso só por não aceitar a morte de uma filha que ainda nem existe, e fala que se ele quisesse, ele poderia fazer quantas filhas ele quiser. O Aleister fica em silêncio e apenas lança sua flecha contra Mothers. O Mothers consegue usar suas magias elementais e quase não consegue parar a flecha, mas então consegue a destruir, fazendo a lenda do Imagine Breaker deixar de existir por um tempo. Mas então Aleister aproveita que Mothers estava muito concentrado na flecha e o corta com uma espada do Spiritual Tripping. Após acabar com os líderes da maior cabala mágica do mundo, o Aleister declara que vai acabar com toda a magia do mundo, quebrar as fases e acabar com o misticismo, destruindo esse mundo onde as pessoas aceitam que tragédias são meras coincidências e que não podem ser evitadas, trazendo de volta um mundo puro, onde as pessoas não são manipuladas e guiadas por forças maiores sem seu conhecimento.
Após isso, a Aurora Dourada se dividiu em várias cabalas mágicas diferentes. Algumas diziam ser sua sucessora legítima, mas com o Aleister passando o rodo em todos os ex-membros da cabala, ela logo foi extinta. E uma coisa curiosa é que até nos dias atuais de Tuaru, existem cabalas que se dizem ser sua sucessora, como a Nova Luz da Lessar e o Amanhecer da Colorida Luz do Sol, que no caso é a cabala liderada pela Lavinia Birdway. Algum tempo depois de destruir a Aurora Dourada, o Aleister conheceu sua futura esposa, Rose Edith Kelly. Mais tarde, ela acabou se tornando sua assistente em suas pesquisas mágicas, o acompanhando em suas viagens ao redor do mundo. Em 1904, enquanto viajava no Egito, Aleister entrou em contato com uma entidade conhecida como Aiwass através de sua esposa, que estava tipo um médium. Aiwass, para quem não lembra, é aquele ser amarelo brilhante que apareceu na terceira temporada e solou bonito o Accelerator. Mas bom, o Aiwass transmitiu muitos segredos para o Aleister, que ele posteriormente acabaria compilando no livro da lei, aquele tal Grimório que ninguém conseguia decifrar, mas que na segunda temporada a Igreja Romana dizia que a Úrsula conseguia decifrar, mas era só balela. Esse Grimório formaria a fundação do Telema, que é o sistema filosófico e mágico desenvolvido por Aleister Crowley, que, resumindo muito, é baseado no conceito da verdadeira vontade, que é a ideia que uma pessoa agirá de acordo com seu impulso pessoal para agir de acordo com o que ela realmente precisa fazer, e assim superando as limitações das pessoas normais, abandonando os conceitos de certo e errado e criando um conceito de moralidade baseado só nela mesma. E que, segundo o Aleister, isso marcou o fim do Aeon de Osíris e o início do Aeon de Horus. Lembra que eu falei que cada Aeon era um deus egípcio que marcava um período da história da magia? Então, é isso. Mesmo que a maior parte do mundo não conheça o que estava nesse tal livro da lei, as suas teorias já eram sensacionais o suficiente para superar todas as teorias mágicas da época. Mais tarde, a Rose ficou grávida e o Aiwass realizou algumas ações sobre o destino dessa nova vida. Pouco tempo depois disso, nasce a primeira filha de Aleister e Rose. Aleister estava muito obcecado com sua filha, tanto que foi escolher seu nome nas constelações, e ela acabou com o nome de Noite Má, Hathor, Hecate, Sapo, Jezezel, Lich, Crowley. Nome pequeno, hein? Mas pelo menos ele fez o favor de colocar um nome normal no final, né? Porque coitada. Durante essa época, Aleister parou temporariamente com suas pesquisas mágicas para cuidar da Lily e de sua esposa. Mais tarde, Aleister retorna às suas pesquisas, mas dessa vez para encontrar uma maneira de evitar a premonição da morte da Lily. Ele sai em uma viagem atrás de algo, mas enquanto ele estava longe de sua família, ele recebe a notícia de que a Lily teve uma morte súbita por causa de uma doença, exatamente como o previsto, e que isso foi o efeito das faíscas entre as fases.
Essa morte foi um grande baque na vida de Aleister e foi o grande gatilho que fez Aleister amaldiçoar o destino do mundo inteiro, desistindo completamente de tudo e planejar a destruição das fases e de toda a magia para libertar a humanidade de sua influência, acreditando que só assim ele teria cumprido seu papel como pai. Mas uma coisa que Aleister não sabia é que quando Aiwas tinha possuído o corpo da Rose, ele tomou medidas de segurança para garantir a vida da Lily, ainda em seu útero, levando sua essência para outra fase, para ela só retornar quando der para ela sobreviver nesse mundo. Depois da morte de Lily, a Rose também fica completamente quebrada e deixa o Aleister. Após isso, Aleister se casaria várias vezes e até teria outros filhos, embora ele só conseguisse ainda se preocupar com a Lily. Uns anos depois, em 1909, Aleister teve outro grande encontro durante uma viagem à África. Enquanto procurava maneiras de se mover a Séfira, ele havia descoberto um abismo entre eles que não podia ser atravessado, mesmo quando ligava as cartas de tarô com um caminho. Agora, traduzindo para português, Séfira é um tipo de emanação da Sephiroth, a árvore do conhecimento do bem, e essas cartas de tarô são cartas usadas para certas formas de magia, principalmente pelo estilo de magia da Aurora Dourada. Esse lance de abismo é um assunto muito complexo, mas resumindo, a árvore da vida representa 4 mundos que são de cabeça para baixo: o mundo dos humanos, ou da formação com conceitos de almas, o mundo dos anjos e demônios, e etc., o mundo da criação com espíritos e o céu, e o mundo da emanação com o divino. E esse abismo é justamente a divisão entre esses mundos. Mas voltando, o Aleister tentou encontrar uma maneira de cruzar esse abismo, e nisso ele realizou uma cerimônia de invocação e acabou invocando o grande demônio do abismo, conhecido como Corozon, com o intuito desse demônio lhe ajudasse a cruzar o abismo, mas esse demônio se recusou a obedecer e até tentou possuir o Aleister por um curto período de tempo. Isso porque uma coisa que Aleister não sabia é que Corozon, na verdade, é um demônio convocado por Mothers para destruir o Aleister. Depois desse evento, o Aleister desistiu de cruzar o abismo, mas ficou animado para saber a verdade desse encontro. Como Corozon tinha sido invocado por Mothers para levar Aleister à ruína, ele era obrigado a cumprir esse objetivo. Então ele possuiu o corpo da Lola Stuart, a arcebispa da Necessários, e começou a planejar e manipular os eventos de Toaru para completar seu objetivo. Então sim, aquela arcebispa gasosa, na verdade, é um demônio. Não se deixe enganar por aquele rostinho bonito. Depois disso, Aleister continuou a viajar pelo mundo em suas pesquisas mágicas, a ponto que naquela época a maior parte da magia ocidental teria vindo de seus trabalhos. Em uma dessas viagens, Aleister acabou visitando um templo budista no Japão e decidiu mudar sua religião, e durante sua visita à Itália,
Aleister acabou criando o Templo de Telema para compartilhar seu conhecimento, mas uma coisa importante é que aí ele começou a fazer experimento com uso de drogas na mente de adolescentes para induzir fenômenos paranormais, coisa que eventualmente seria usada no programa de currículo de Poder Esper. Mas esse templo não durou muito, já que ele desabou graças a um acidente, e foi aí que Aleister perdeu a cópia original do Livro da Lei. Graças a seu título como o mago mais poderoso do mundo, o Aleister tinha potencial para se tornar um deus mágico e membro da verdadeira Gremlin, ao lado de deuses como Niang Niang e Nephist. No entanto, ele rejeitou isso e escolheu permanecer como um humano. Isso porque ele desprezava os deuses mágicos, já que só suas presenças no mundo real distorcem as fases. E como visto anteriormente, o Aleister não é lá muito fã de ficar distorcendo as fases, né? Vai que acontece alguma coisa de ruim. Quando chegou no auge do mundo mágico, como o mago mais forte do planeta, Aleister desistiu da magia para focar na ciência e na tecnologia. Isso foi visto com maus olhos pelo resto dos magos, já que era como se ele dissesse que a magia era inferior, e com isso ele acabou se tornando inimigo de todos os magos do mundo. E numa dessas, quando ele estava no interior da Inglaterra, um bando de magos o cercaram e teoricamente o mataram. Teoricamente porque mais tarde o Aleister foi salvo pelo Raven Chancellor, sim, o médico com cara de sapo. Pô, até nessa época esse médico tá aí? Mais tarde, para fugir de eventuais perseguidores no Reino Unido, o Raven acaba guiando o Aleister para o Japão e o ajudando a fundar a cidade acadêmica. Eles foram para o Japão porque eles queriam uma cidade grande, então precisavam de muito espaço, e como tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial, o país não havia se recuperado bem, então eles podiam criar uma cidade-escola com a desculpa de que é para investimento na educação e tecnologia, e também por o Japão ser um dos lugares mais longes do ocultismo e da magia, como ele tinha visto na sua última visita. Se bem que se ele quer um lugar com muito espaço livre, com pouco investimento em educação e tecnologia e bem longe do ocultismo, era só ele vir para o Brasil. Mas bom, durante essa época, Aleister também desenvolveu seu famoso plano para destruir a magia do mundo, plano esse que ele seguiria pelos próximos 50 anos, e como o Aleister estava fadado ao fracasso, ele criou o plano de tal forma que não importa se ele em si vai fracassar ou não. E um dos principais elementos para isso era o Imagine Breaker. E para isso ele construiu a cidade acadêmica para atrair o Imagine Breaker. O que faz sentido. Quer um lugar melhor para atrair um poder que restaura a realidade do que um lugar onde as pessoas distorcem a realidade a rodo? O Aleister realmente pensa muito, né? O cara tem preparo. Mais tarde, ele acabaria criando o famoso prédio sem janelas para ser sua base, e usando o Archetype Control, ele criou o termo lado da ciência e traçou uma linha entre a magia e a ciência.
Tudo isso porque esse Archetype Control, resumindo muito, é um poder psicológico do Aleister que permite que ele divida partes da humanidade e coloque umas contra as outras. Mas bom, graças a isso as pessoas viam o lado da ciência como algo herético e correto, por se basear na ciência e nos fatos, mesmo que o lado da ciência também seja baseado no ocultismo, mas isso as pessoas não sabem. Aleister criou um tratado com o lado mágico que proibia um lado de usar técnicas e se meter nos assuntos dos outros, embora a maior parte do lado mágico acreditasse realmente que o Aleister tinha morrido. A Igreja Necessários, sob o comando da Lola Stewart, tinham vários artifícios para detectar se eventualmente o Aleister aparecesse vivo, coisa que a própria Lola tinha certeza que ia acontecer, porque se o Aleister fosse de arrasta para cima, o Corozon não tinha mais o que fazer, né? Porque ele só foi invocado para isso. Mesmo que várias pessoas até já tenham se encontrado com ele, ninguém descobriu que ele é o Aleister Crowley, já que ele espalhou várias informações falsas sobre si mesmo e no máximo as pessoas achavam que eles só tinham o mesmo nome ou que ele está usando um nome falso, mas na verdade era ele mesmo, Aleister, o mestre do disfarce. Mas também, quem iria acreditar que o maior mago do mundo ressuscitou e agora tá num tubo no meio de um prédio nada suspeito? Foi nessa época também que o Aleister dividiu sua existência em 1 bilhão de possibilidades alternativas conectadas ao seu corpo. Ele fez isso sem pensar, mas isso acabou sendo útil mais pra frente, já que quando o seu corpo original morreu, ele ressuscitou em uma dessas possibilidades. Ele acabou ficando no corpo de uma waifu, pelo menos por um tempo. E enquanto tentava alcançar o mundo puro, ele começou a fazer preparativos para localizar e eliminar os deuses mágicos que eram impedimentos para o seu plano, onde todos esses planos vão levar e aonde esse tal plano deu, nós veremos em um próximo vídeo, porque esse aqui já deve estar gigantesco. Esse vídeo já tá maior do que eu achei que iria estar. Eu realmente pensei que ia dar uns 20 minutos, porque não parece muita coisa aqui no roteiro. Porque pelo tamanho do roteiro não parece muita coisa. Mas gravando ficou gigantesco, mas fazer o quê? Então se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para apoiar e comentar alguma coisa para apoiar, compartilhar o canal aí para apoiar. Então é isso, obrigado por assistir e falou!